sexta-feira, dia 9 de dezembro de 2016, está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre uma pesquisa de intenção de compras para o Natal. Vamos falar também sobre o Dia do Palhaço. Lembrando que você pode participar da nossa mesa de debates, enviando o seu comentário ou sugestão para o e-mail mesadedebates@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. E tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, que é através do WhatsApp. O número é 988924905. Como debatedor, hoje nós recebemos o economista e professor José Jamil Adum. Muito obrigado. Recebemos também o professor Erickson Aragão. Como convidados de hoje, recebemos o presidente do Sindicomércio, Emerson Belotti, e recebemos também os palhaços Fuxico e Chaveco. O Sindicomércio divulgou uma pesquisa que mostra a intenção de compra dos juiz-foranos para este Natal. Segundo esse levantamento, cerca de 40% desses entrevistados pretendem gastar mais do que R$200 em presentes. Hoje, aqui na mesa de debates, você vai saber o que mais essa pesquisa mostrou, além de conhecer qual a expectativa do comércio para a data. O presidente do Sindicomércio, Emerson Belotti, está aqui conosco. Obrigado pela sua presença aqui na mesa de debates. Para começar a nossa conversa, falar um pouco sobre essa pesquisa, né? O que essa pesquisa exatamente avaliou? Essa pesquisa nós fazemos todos os anos, né, com parceria com a Massa Consultoria, e é para justamente nós sentirmos o comportamento do consumidor para que os empresários do comércio possam se preparar melhor. E essa pesquisa, vamos dizer, teve o objetivo de saber quanto esses consumidores gostariam de gastar e como eles deveriam pagar. E, na verdade, a pesquisa, o que nos surpreendeu um pouco foi que, vamos dizer assim, o consumidor ele pretende gastar até R$200, né? Então, isso não quer dizer que necessariamente seja para uma pessoa exatamente. Ele pretende gastar até R$200 para talvez servir a várias pessoas que ele ama, né? Então, quanto à forma de pagamento também, a preferência foi de à vista, e que isso mostra que o consumidor também não quer muitos compromissos para o ano que vem. Uhum. Agora, esse ano foi um ano, né, que nós falamos muito em crise e tudo mais. Qual a expectativa do comércio para o ano de 2016 em relação ao ano anterior? Vamos colocar o seguinte, esse ano de 2016 foi muito difícil também, né? Talvez 2015 talvez tenha sido pior um pouco. Mas nós ainda não estamos num período que nós possamos falar que nós temos crescimento, porque o principal indicador que o Sindicomércio possui para saber se as empresas estão crescendo não é aumento de vendas, sim empregabilidade. Se você está empregando mais, é porque você está vendendo melhor, né? Então, necessariamente, isso não aconteceu muito esse ano, né? A gente ainda possui perto de 13 milhões de desempregados no país, e Juiz de Fora não é exceção em termos dessa situação. O que importa é que o ano que vem, 2017, nós estamos esperançosos que a gente comece a subir, né? Nós não vamos talvez subir da maneira que nós gostaríamos, mas nós vamos começar a empregar de novo. E as pessoas empregadas, elas acabam consumindo, e isso que é importante para o comércio. Você tocou num assunto muito importante, né? Com certeza, uma das variáveis que vão estar influenciando vocês, né, no processo lá de consumo é a questão do emprego. Você mesmo tocou, né, referente à questão da taxa de desemprego ela ainda não dá uma expectativa, né, Mas eu queria voltar um pouquinho, inclusive por coincidência, nessa semana, lendo alguns artigos sobre, inclusive na área de marketing, nós temos algumas tendências dos consumidores em 2017. Uma coisa que os consumidores veem muito é a questão de geração de valor, custo-benefício. Uhum. Né? Ainda você tem um público, a longevidade, né, das pessoas, né, está levando aí um público, um nicho diferente. Como é que você trabalha antes disso, né, com esse seu grupo, vamos dizer assim, dos lojistas, em treinamento, em estar buscando novas opções, em estratégias diferenciadas, essa rotina de estar sempre buscando a melhoria, né, em relação às estratégias? Eu acho que esse ponto é interessante, até para comentar um assunto que é o grande, vamos dizer assim, desafio do comércio, né, a respeito de treinamento. Nós temos algumas instituições que praticam o ato de treinamento, como o SENAC, né, que é nosso parceiro, nos ajuda nesse fator,
Mas nós temos que, talvez, mudar um pouco também a conscientização do lojista. E essa é o nosso, vamos dizer assim, o principal desafio, né? Porque o empresário do comércio, ele sabe, talvez, ensinar bem o ramo da atividade dele para o novo funcionário que está entrando. Mas em questão de como atender bem, como, de repente, ter um cuidado maior com os idosos que entram nas suas lojas, porque eles precisam de mais atenção, né? É isso que, de repente, o empresário não consegue passar e, às vezes, acha um custo desnecessário para poder praticar com o seu funcionário, né? E o Sindicomércio, ele procura, né? Nós temos várias cartilhas sobre bom atendimento que nós passamos para os colaboradores do comércio, para eles sentirem que as coisas estão mudando, o perfil do consumidor está mudando, ele não quer só preço, né? Ele quer uma atenção maior, ele quer um interesse maior por parte do vendedor, né? E até do próprio caixa na hora que ele for pagar, quer dizer, um conjunto. Então, quer dizer, o nosso empenho é este. Agora, imaginemos o seguinte, hoje em Juiz de Fora existem aproximadamente 7 mil empresários que trabalham no comércio, né? Então, quer dizer, é um universo muito grande, que a gente tem batalhado muito, e vamos dizer, no ano que vem ser uma coisa muito incisiva, são com os empresários do comércio de bairros comerciais, né? Porque os bairros comerciais estão crescendo e a gente precisa preparar melhor a parte empresarial nesse sentido de conscientização. Emerson, recentemente um evento, o presidente Oddone Turola, né? Presidente porque, né, uma vez presidente, sempre presidente, né? Com certeza. Recebeu uma boa notícia do prefeito Bruno Siqueira de uma reformulação da iluminação da parte de baixo da Marechal. E outros momentos aí, esse céu de brigadeiro aí para o lojista, para o comerciante ali para baixo ali da Getúlio Vargas ali, ele no passado ele foi bem maior, né? A gente sabe que ali se tornou ali um ponto, inclusive, de situação ali de lojas de referência na área esportiva e outros segmentos. Como é que você vê hoje esse comércio a céu aberto na cidade e os investimentos que o Poder Público Municipal tem feito? Uma vez que nesse evento já foi prometido aí reformulação na parte de iluminação, né? A segurança pública, que é dever do Estado, mas o município ele atua também de uma forma incisiva. E lembrando que houve aí recentemente a abertura de um shopping na cidade, mas, sobretudo, a grande parte do comércio da cidade está a céu aberto, né? Está no comércio de rua, né? Nas galerias. Como é que você vê esses investimentos do poder público? Na verdade, você disse, né, o presidente Oddone Turola foi um grande presidente do Sindicomércio que me antecedeu, né, e sempre preocupado com os interesses do comércio e também do centro da cidade. Eu acho que a carência continua, Eric. Nós precisamos melhorar o centro da cidade. O poder público tem a sua quota à parte, né? Os passeios das ruas não podem ser ocupados, a não ser só pelo pedestre, porque ele que tem o direito ao passeio. Nós temos o problema da má iluminação, principalmente na parte baixa da Getúlio Vargas, que da Getúlio Vargas para baixo parece uma cidade, da Getúlio Vargas para cima parece outra cidade. E nós não podemos dividir a cidade, né? O comércio da cidade, do centro, tanto a parte baixa como a parte alta, é muito forte, né? E a gente tem que procurar fazer uma coisa harmoniosa, né? O próprio presidente Oddone falou isso recentemente para mim sobre iluminação, né? A iluminação realmente da parte baixa é muito precária, e isso não dá segurança às pessoas que moram no centro, porque é bom que se destaque que o centro do comércio de Fora ele é habitado, as pessoas moram no centro da cidade, né? É diferente, às vezes, de repente, a Belo Horizonte, que você não vê tantos moradores mais morando no centro, eles viraram edifícios comerciais, mas o caso de Juiz de Fora é atípico. Aliás, Juiz de Fora é singular, né? Nós temos 90 e poucas galerias que cruzam, isso você não vê em cidade nenhuma do Brasil, talvez até do mundo. Você tem um centro habitado vivo,
né? Quer dizer, é a oportunidade que talvez o Bruno Siqueira possa ter agora nessa gestão, porque ele não pode se reeleger mais prefeito, então a gente espera que ele faça um bom trabalho para que naturalmente ele alcance voos maiores do que esse, mas ele tem que fazer um bom trabalho para o Juiz de Fora. Uhum. Agora, falando sobre a questão do horário especial, né, do comércio nessa época do ano, como que vai funcionar? O horário do comércio, né, esse ano nós condensamos um pouco, e devido justamente para não sacrificar o colaborador, porque nós não temos o movimento que nós gostaríamos. Então nós condensamos mais as datas do horário do comércio, né? Então agora no dia 10, vai começar agora dia 10, o horário especial, nós vamos ficar até às 18 horas, né, no sábado. No dia 11, no domingo, nós trabalhamos de meio-dia às 18. O shopping sempre com horários diferenciados, porque é um outro tipo de ritmo, né? Eles têm turnos de trabalho, né? Isso é uma coisa também que no futuro, se Deus quiser, o comércio da centro da cidade vai também poder contar com isso, né? E tirando a desmistificação que é o mesmo funcionário que entra às 8, vai ser o mesmo funcionário que entra, que sai às 10 horas. Isso não existe, né? Isso são cabeças que ainda pensam que possam tumultuar essa ideia. E a partir depois, vamos dizer assim, do sábado, domingo, aí a gente começa a partir na outra semana, a partir do dia 17 até o dia 24, nós vamos ter horários dilatados. Uhum. Agora, como que os estabelecimentos estão se organizando, né, para poder atrair os clientes? Na verdade, também o Sindicomércio está numa sequência de panfletos à população para que eles saibam dos horários, né, e a conscientização dos lojistas sobre isso. A verdade é que, vamos dizer assim, talvez 70% do comércio, eles trabalham com produtos para Natal. Mas tem uma parte que não trabalha, que é os 30% ali, que mexe com ferragens ou mexe com outro material que não pertença ao espírito natalino. Eu acredito que vai depender muito de cada empresário formatar a sua vitrine. Eu acho que a imagem da empresa é a vitrine, né? Principalmente com esses produtos. Eu acho que a gente tem que colocar produtos que possam atrair realmente, sensibilizar o consumidor e ter um preço atrativo, porque nós estamos em tempos difíceis. Então, o empresário ele vem sacrificando os seus lucros, né? Porque ele precisa continuar empregando e precisa continuar trabalhando. Então é isso que a gente espera, né? Que nós possamos fazer um Natal muito bom nesse sentido, dentro do que está acontecendo, né? E sempre otimista para que o ano que vem seja bem melhor. O Emerson, a gente fica observando, né, principalmente na minha área, e você conversa muitas vezes com empresários, e eu percebo um pouquinho ainda, que há uma tendência muito grande de você só medir o retorno, o sucesso da sua empresa em relação à questão financeira, né? E o que nós estamos percebendo hoje, no que está, né, que tem de propostas, né, na administração e tudo, é que a parte interna das organizações, em relação às pessoas, os colaboradores, estão sendo também tão importante quanto. Você tem aí modelos, né, de ferramentas na área de gestão que ampliam o seu horizonte de você estar simplesmente pensando em indicadores financeiros. Como é que você percebe? Eu sei que eu estou às vezes insistindo nesse tema, mas como é que você vê ainda? Há um bloqueio ainda nessa mudança, nessa quebra de paradigma nos empresários ainda? Como é que você percebe isso? Olha, eu vejo o seguinte, 95% das empresas de Juiz de Fora são empresas, microempresários e pequenas empresas que possuem até 10 funcionários. Então, o perfil normalmente desse empresário é aquele que entrou no comércio com muita luta, né? Às vezes, muitos deles foram ex-funcionários de empresas e montaram o seu negócio. Então é evidente que num primeiro momento ele pensa em montar um negócio para que ele possa se sustentar e obter o lucro, né, também. E ele não pensa naquele instante, talvez, no aprimoramento de qualidade do seu empregado. Mas isso é em função desse perfil, né? Quer dizer, os empresários do comércio normalmente são pessoas que de extremo valor, lutando para que naturalmente possa ter o seu próprio negócio,
E eles não começam muito estruturados. Então, eles começam com muita vontade, muita força, muita dedicação ao trabalho, né? E eu acho que isso é uma consequência. A partir do momento que ele vai crescendo, ele vai tomando ciência que existem outros componentes que é necessário ao crescimento da empresa dele. Talvez esse pensamento que você falou, talvez estejam mais nas empresas médias e grandes, né? A grande faz alguma coisa, a média praticamente não faz. Isso é fato. Mas como eu falei, a gente sabe que o recurso, o ser humano hoje é uma coisa que a gente tem que se investir, porque as empresas do comércio têm uma diferença de outros segmentos. Nós conhecemos nossos funcionários pelo nome, não pelo número. Então, a gente sabe até das particularidades de um funcionário. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. A nossa conversa com o Emerson Bellotti vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Vamos lá. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, hoje conversando com o presidente do Sindicomércio, Emerson Bellotti, sobre a pesquisa de intenção de compras para o Natal, também falando um pouco sobre a expectativa do comércio para essa data do ano. Nós vamos continuar nossa conversa, mas antes lembrar para você que ainda dá tempo de adquirir o seu Diário Regional de hoje. Hoje nas páginas do Diário você confere: a Assembleia de Minas Gerais aprova multa para trotes telefônicos. Aqui está a capa do Diário Regional para você poder acompanhar essa e outras manchetes, outras informações que o Diário está trazendo hoje, lembrando sempre nas melhores bancas perto de vocês, informações de Juiz de Fora, da região e até do país você encontra aqui no Diário Regional. Bom, continuando nossa conversa com o Emerson Bellotti, vou voltar um pouco sobre essa questão, esse assunto da pesquisa em si, né? Essa pesquisa indicou assim, os itens mais desejados pelos consumidores, né? Isso tem mudança ou geralmente todo ano observam resultados parecidos? Olha, aí tem uma observação que é importante, né? As pesquisas a gente não pode deixar de fugir ao que o consumidor pretende gastar. Ele pretende gastar mais vestuário que brinquedos, né? Isso é uma pena também, não contra as empresas de vestuário, mas também em função do próprio encanto da infância, né? Então, foi isso que aconteceu, ou seja, o vestuário vamos dizer assim, é o produto que mais se colocaram no desejo da compra do consumidor, e o brinquedo ficou em segundo, né? E me parece, desculpe, a terceira foi perfumarias e cosméticos, né? Então, nesse sentido, né, que a gente percebe que o perfil do consumidor vem mudando aos poucos vem mudando. E até sobre o horário de funcionamento até do comércio. Nós funcionávamos de 8 às 18 no passado. Hoje o consumidor ele sai às 9 para consumir. Então, por isso que grande parte do comércio já é de 9 às 19, né? Ou seja, só os mercados profissionais que ficaram de 8 às 18. Agora, o mercado normalmente do consumidor é de 9 às 19. E isso está obedecendo um tipo de tendência, né? Quando a gente fala em investimentos, desculpa até entrar em outra área, mas é importante também as instituições de ensino ficarem atentas a isso, porque eles também vão ter que se adequar, né? Nós temos 36 mil comerciários que podem, de repente, né, estão estudando, e saem do seu ambiente de trabalho e vai estudar. Se ele sai às 19 horas, como é que ele vai entrar às 19 horas numa faculdade? Então, isso precisa ser pensado. As faculdades, eu vejo que as instituições de ensino precisam rever esse conceito para obedecer também ao novo, vamos dizer assim, um novo formato, carga horária. Eu vejo que quando já está se estudando à noite e trabalha de dia, já está havendo um sacrifício. Então, que comece às 8, mas aquele horário perdido na semana, que faça no sábado à tarde. Porque quem já está se sacrificando, estudando todos os dias à noite e trabalhando do dia, não vai de repente, ele não vai cansar de perder a primeira aula, né? Ele vai estudar no sábado à tarde e tendo a frequência das aulas. Só uma sugestão às instituições de ensino. Né? Faz sentido, porque se você começa às 19 horas e tem que encerrar às 23 horas, muitas vezes você não tem transporte. Exatamente. Então, essa questão do sábado aí seria bastante interessante. Eu que atuo lá no Colégio Pio XII, curso de Contabilidade e Administração, onde nós temos muitos alunos que atuam no comércio, querem se capacitar, eles têm realmente essa demanda, né, esse anseio
Mas, enfim, a gente sempre está aqui falando, né, em capacitação, qualidade profissional, colaborador, né? Enfim, o momento que a gente tem vivido, a gente tem aí nessa semana antecedido aí a sua fala, que é a sua presença, né, do presidente do CDL, né, outros representantes do setor alimentício, própria área de saúde, e há um otimismo começando a vigorar entre esses representantes e esses segmentos especificamente aqui citados e alguns outros também que a gente sabe que já existe um otimismo. No setor do comércio, como é que está vendo hoje esse momento aí? Porque a gente sabe que desde 2014, aqui citado 2015 como o pivô, né? 2016 a gente está encerrando aí também, é o ano que ninguém quer mais, ninguém tolera mais, mas enfim, as expectativas e o otimismo aí reinam também no comércio, Belotti? A gente tinha que separar um pouco assim. Eu acho que o comércio, no momento atual, não vem passando um bom momento. Agora nós temos que dividir um pouco assim em termos de segmentos, né? Evidentemente que o setor de higiene alimentícia, o setor de drogarias, eles estão sofrendo menos no nosso campo de visão, porque, vamos dizer assim, dentro da tomada de gastos que o consumidor poderia parar, ele não para nem com remédio e nem de comer. Agora, também vem sofrendo, né? Quer dizer, o ramo de drogarias ou o ramo de alimentos. Eu falo que vem sofrendo menos por causa disso. Se eu tenho que cortar uma coisa, eu não vou cortar os alimentos nenhum. Eu posso mudar a marca, mas eu não mudo de comprar. Diferente ao segmento da maioria. Mas eu vejo assim, eu acredito, Eric, que nós temos que continuar, né, caminhando, navegando, como diz. Acho que o crescimento, eu tenho um comportamento realista e não pessimista, nem muito otimista, vamos colocar, mas eu acho que o crescimento nosso vai existir, e eu acredito muito no primeiro ou segundo semestre de 2017, mas lento. Nós não podemos pensar que da maneira que a gente cai da escada é a mesma velocidade que a gente sobe. A gente sobe a escada devagar. E para descer... Degrau por degrau. Por degrau. Então, tem que ser realista, né? O Emerson, dentro do que você está falando, ainda tem outras pesquisas que apontam que o consumidor, agora com o recebimento do 13º, a prioridade está sendo que está só as dívidas pesadas, né, de cartão de crédito, de cheques especiais. Eu acredito também que isso vai dar uma influência também, um pouco de impacto no comércio, porque está priorizando que está dívidas para depois realizar outros endividamentos, né? Eu acho que isso também deve ter um impacto em cima do comércio também, né? E com certeza, eu acho que a segunda parcela do 13º, ela é muito voltada para o comércio, né? A primeira parcela o consumidor está sempre comprometido com alguma coisa. O que nos preocupa, evidentemente, é que, como já várias pesquisas estão demonstrando, em cada 5 compromissos que um consumidor tem, ele está empurrando já. Então, a sensação que nós temos, pelo menos do Sindicomércio e a sua diretoria, é que quando a gente percebe, a gente tem bem essa sintonia, quando percebe que está empregando, é porque a coisa voltou a crescer, né? E não necessariamente quanto você está vendendo melhor, porque você está vendendo melhor, mas ainda não precisa de contratar, então você ainda não chegou nem ao patamar do número de funcionários que você tinha. Então, a partir do momento que se contratar, eu não tenho dúvida porque o Sindicomércio tem esse sinalizador, na hora que nós começarmos a contratar com mais volume, eu tenho certeza que aí a gente já está no caminho certo, né? Infelizmente, o nosso país ele é muito ligado à política, e isso influi na economia, isso atrapalha a economia, né? E, infelizmente, essa parte também influi muito, vamos dizer assim, determina muito a parte da economia, deveria mexer menos, quanto menos mexer, de repente é melhor. Então é isso, eu vejo que nós caminhamos agora para subir. Você que atua também a nível estadual e nacional, como é que você tem visto aí por parte dos outros empresários já esse cenário macroeconômico aí vindo da União, da política financeira do governo Temer? Vocês sentiram alguma mudança em relação ao governo da Dilma? Está havendo alguma evolução? Já fez essa análise, esse balanço? Eu acho que nós estamos ainda no efeito psicológico, né? Quer dizer, o efeito psicológico nos deu a sensação Aquela coisa de mudar o técnico, né? Deu uma sensação disso, né? Mas
Eu acho ainda muito cedo, prematuro, para falar que houve alguma mudança significativa para nós falarmos que assim, houve um crescimento. Houve sim, né, um pensamento talvez psicológico que as coisas vão melhorar. E é o que a gente acredita, né, Eric? Uhum. Agora, a gente falava um pouco sobre a comparação a anos anteriores, né, mas a gente está falando também da expectativa desse fim de ano, mas vamos falar agora um pouco mais sobre o futuro, né, o que o Sindicomércio espera para 2017. É como eu disse, eu acho que 2017, né, nós perdemos algumas empresas, nós temos muitas empresas que fecharam, infelizmente, né, nós temos ainda a indústria e o comércio de aluga-se e vende-se ainda instaurado no país, né, e nós temos que, vamos dizer assim, começar a motivar essa situação, porque uma rua que tem uma loja fechada não é bom, não reflete bem, né? Então, vamos colocar assim, 2017 para nós vai se traduzir da seguinte forma, no nosso conceito. Primeiro semestre, uma fase de aprimoramento para se crescer, e o segundo semestre, aí sim eu acho que nós vamos começar a crescer. Essa é a visão do Sindicomércio. Isso quer dizer o seguinte, que nós não acreditamos que nós vamos cair mais, né? Nós acreditamos sim que as empresas têm muitos problemas ainda, muitos problemas financeiros, muitos problemas de dificuldade de pagar o 13º, nós temos dificuldades amplas, mas nós não acreditamos que isso vai agora piorar ainda mais. Eu acho que nós temos que saber lidar com isso, pagar os nossos compromissos, né, honrar os nossos compromissos, para que a gente possa voltar a contratar, porque eu falo muito em contratação, porque eu acho que essa aqui é a alavanca de tudo, né? Uma pessoa empregada, ela está mais satisfeita, ela está mais tranquila, né? E logicamente vai consumir. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a nossa conversa com esses dois aqui, Fuxico e Xaveco. Voltamos já.